A ascensão da Supremo Tribunal Federal, como a justiça se tornou o novo poder central no Brasil. O país julgado, quando o Supremo se tornou o coração do poder. O Brasil sempre foi um país em que o poder muda de forma, mas nunca desaparece. Às vezes veste farda, às vezes terno, às vezes toga. Nos últimos anos, o poder que falava em silêncio começou a ditar o ritmo da nação. O Supremo Tribunal Federal, criado para ser o guardião da Constituição, tornou-se o protagonista de uma história que mistura justiça, política e sobrevivência institucional. O que era para ser o limite do poder se transformou em seu centro. O STF, antes visto como um órgão técnico, passou a ocupar o espaço deixado por um Congresso paralisado e por governos fragmentados. O vácuo da autoridade executiva e a falência moral da política abriram caminho para uma ascensão sem precedentes. A justiça deixou de apenas interpretar as leis. Agora, as escreve com suas decisões. Mas esse protagonismo não nasceu do nada. Ele é o resultado de décadas de crises sucessivas, de escândalos que corroeram a confiança nos outros poderes, e de uma sociedade que passou a ver na toga uma esperança de equilíbrio. O Supremo ascendeu, porque o país desabou. Quando a política virou sinônimo de corrupção e o legislativo se perdeu em autoproteção, foi a justiça que assumiu a missão de dar ordem ao caos. E como sempre acontece quando o poder muda de mãos, ninguém percebeu o preço que isso teria. A nova força do STF divide o país. Para uns, é o último bastião contra o autoritarismo, o freio necessário diante da insanidade política. Para outros, é a própria face do autoritarismo moderno. O poder que não precisa de tanques nem decretos, apenas de votos e liminares. A fronteira entre defender a Constituição e governar em seu nome nunca foi tão tênue. As decisões do Supremo, antes restritas ao mundo jurídico, agora moldam a vida cotidiana. De eleições a direitos individuais, de economia à cultura, nada escapa à sua voz. E cada voto, cada despacho, cada palavra lida em plenário se transforma em manchete, em símbolo, em guerra. O país aprendeu a ouvir o Supremo não como um tribunal, mas como um oráculo. E quando o povo começa a esperar respostas da justiça, que deveriam vir da política, o equilíbrio institucional se inverte. Neste roteiro, vamos mergulhar nas raízes dessa transformação. Como o STF deixou de ser árbitro e passou a ser jogador. Como o vácuo de poder o empurrou para o centro da cena. E como a democracia brasileira, em busca de salvação, pode estar criando um novo tipo de dependência, a do poder judicial absoluto. O Supremo Tribunal Federal é hoje o espelho do Brasil. Admirado, temido e odiado na mesma medida. A pergunta é inevitável: quem julga o juiz quando o juiz se torna o poder? O vácuo do poder. Quando a justiça ocupa o espaço da política. Todo poder nasce de um vazio. No Brasil, o vácuo começou a se abrir quando a política deixou de convencer. A sucessão de escândalos, crises e promessas quebradas transformou a confiança pública em cinzas. O Congresso perdeu credibilidade, o Executivo perdeu autoridade, e no meio do colapso, a sociedade buscou um novo norte. Foi nesse terreno instável que o Supremo Tribunal Federal começou a crescer, não como invasor, mas como substituto. A Constituição de 1988 desenhou um sistema de equilíbrio entre os poderes, mas não previu o colapso simultâneo de dois deles. Quando o parlamento passou a legislar para si mesmo e o executivo a governar por conveniência, o STF começou a ser chamado a resolver tudo, do preço dos combustíveis à definição do que é liberdade de expressão. Em pouco tempo, o tribunal que deveria apenas interpretar passou a decidir o destino do país. A ascensão da justiça como poder central tem raízes históricas profundas. Desde a redemocratização, o Supremo oscilava entre o formalismo técnico e a omissão estratégica. Raramente interferia em questões políticas diretas. Mas a partir dos anos 2000,
o tribunal começou a se ver diante de temas que o Congresso evitava enfrentar: cotas raciais, união civil homoafetiva, aborto, demarcação de terras indígenas. A omissão legislativa virou o motor da ação judicial. E, pouco a pouco, o Brasil passou a ser governado por sentenças. Esse protagonismo não aconteceu de forma declarada. Ele se impôs pela necessidade. Cada vez que um presidente se enfraquecia, o Supremo assumia parte do comando. Cada vez que o Congresso se dividia, o tribunal arbitrava a disputa. O poder, quando não é exercido, não desaparece. Apenas muda de endereço. E foi assim que o STF se tornou o endereço do poder. Nos bastidores, ministros ganharam status de celebridades. Seus votos passaram a ser analisados como discursos políticos. Entrevistas, palestras, livros e redes sociais transformaram juízes em personagens. A toga, que deveria simbolizar discrição, virou palco. E o tribunal, antes símbolo de estabilidade, passou a refletir as mesmas disputas, vaidades e estratégias que corroíam os outros poderes. O cidadão comum, cansado da política tradicional, começou a ver na justiça uma espécie de poder moral, incorruptível, técnico, imparcial. Essa idealização fortaleceu o Supremo, mas também o distorceu. A expectativa de que o tribunal resolveria todos os problemas do país criou um tipo de dependência emocional. A sociedade transferiu para os juízes a esperança que antes depositava nos políticos. Mas esperança demais, concentrada em um único poder, é tão perigosa quanto o poder demais. O vácuo da política se transformou em palco da justiça. O STF passou a ser chamado para arbitrar desde greves até crises institucionais. A toga virou símbolo de estabilidade em meio à tempestade. E quanto mais o país se fragmentava, mais o Supremo se consolidava como o eixo central do sistema. Mas toda centralização tem um preço. O tribunal começou a acumular inimigos, a despertar resistências, a se ver como guardião da democracia em um país que já não confia em ninguém. Nesse processo, a fronteira entre equilíbrio e protagonismo se perdeu. E o que nasceu como resposta à crise da política começa a se tornar uma nova forma de domínio. A história da ascensão do Supremo é, na verdade, a história do declínio da política brasileira. Porque quando o debate deixa o parlamento e entra no tribunal, a democracia troca o voto pela sentença. E o país passa a viver não sob leis discutidas, mas sob decisões interpretadas. O julgamento do século, o início da era da toga. Nenhuma instituição conquista poder sem um ato simbólico. Para o Supremo Tribunal Federal, esse marco teve data, nome e espetáculo. O julgamento do Mensalão, em 2012. Foi ali que o tribunal, diante das câmeras e da nação inteira, deixou de ser apenas um guardião das leis e se transformou em protagonista político. O país assistiu, pela primeira vez, a ministros do Supremo condenando figuras históricas da República, com votos lidos em tom solene e rostos em close transmitidos ao vivo. O Brasil parou para ver a justiça falar. O julgamento do Mensalão não foi apenas um processo jurídico, foi uma narrativa nacional. A televisão transformou os ministros em personagens de um drama moral, cada voto em um capítulo de uma novela política. O discurso jurídico ganhou trilha sonora de indignação popular. Pela primeira vez, parte da sociedade acreditou estar vendo o fim da impunidade. A toga virou símbolo de coragem. E o Supremo, até então discreto, passou a habitar o imaginário coletivo. Mas o espetáculo cobrou um preço. O Mensalão inaugurou a era da visibilidade judicial. A Corte aprendeu o poder da exposição, e a exposição passou a moldar suas decisões. O público deixou de ser mero espectador, virou plateia ativa, opinando, julgando e pressionando. O tribunal, cercado por holofotes, começou a se adaptar à lógica da opinião pública. O voto técnico deu lugar a discursos que buscavam impacto social.
E o Supremo, sem perceber, começou a falar não apenas com juristas, mas com o país inteiro. A partir dali, cada novo escândalo político passou pelo crivo da justiça. O Mensalão abriu caminho para a Lava Jato, e a Lava Jato transformou o judiciário em palco de guerra. Juízes e procuradores se tornaram heróis populares, e o Supremo, o tribunal que confirmava ou anulava seus feitos, virou árbitro de paixões. O país, dividido entre justiceiros e céticos, começou a se reorganizar em torno da ideia de punição. O poder punitivo ganhou aura de moralidade, e a justiça assumiu o papel que antes era reservado à política, o de purificar o sistema. Nos bastidores, porém, o tribunal se dividia. Ministros se enfrentavam em transmissões ao vivo, decisões se contradiziam, votos divergentes se transformavam em duelos ideológicos. A toga, antes símbolo de unidade, passou a refletir as mesmas polarizações que marcavam o país. O Supremo virou um espelho da nação, dividido, emocional e refém da própria visibilidade. O Mensalão ensinou ao STF que o poder de julgar é também o poder de narrar. A partir dali, o tribunal passou a decidir não apenas casos, mas histórias. Cada decisão era acompanhada de justificativas extensas, quase ensaiadas, destinadas tanto ao diário oficial quanto às redes sociais. A justiça descobriu o palco e, com ele, a plateia. O impacto foi profundo. A confiança no Supremo cresceu, mas também a expectativa de que ele resolveria tudo, da ética à economia. O tribunal passou a ser acionado para decidir sobre o que o Congresso não queria tocar. Reforma política? Supremo. Prisão após condenação em segunda instância? Supremo. Liberdade de expressão? Supremo. O país começou a viver em torno de um único poder, que, de tanto ser provocado, passou a se ver como indispensável. O julgamento do Mensalão foi o ato inaugural da era da toga. A partir dele, o STF deixou de ser bastidor e assumiu o palco central. O problema é que, quando um poder se acostuma com o protagonismo, ele esquece o valor do silêncio. E no Brasil, o silêncio do Supremo é tão político quanto suas palavras. O tribunal que nasceu para proteger a Constituição passou a interpretá-la de acordo com o momento. E assim, o país que clamava por justiça começou, sem perceber, a entregar-lhe o poder de decidir o próprio destino. A era da Lava Jato. O poder que saiu das urnas e entrou nos tribunais. O julgamento do Mensalão abriu as portas, mas foi a Lava Jato que consolidou o novo regime político da justiça. O país mergulhou em um ciclo de investigações sem precedentes. Pela primeira vez, empreiteiros, ministros e ex-presidentes foram levados à prisão. O judiciário, antes bastidor, se tornou o centro da narrativa nacional. E o Supremo Tribunal Federal, mesmo não sendo o protagonista direto da operação, passou a ser o palco onde o destino de todo o processo seria decidido. O impacto foi explosivo. O Brasil, acostumado à impunidade, assistiu ao espetáculo da punição. A toga virou símbolo de justiça moral, e a figura do juiz se transformou em herói. A mídia acompanhava cada passo das delações, e o público ansiava por sentenças. Nesse ambiente, o Supremo deixou de ser o tribunal distante e técnico e passou a ser o árbitro da guerra. Cada decisão, prender, soltar, validar, anular, era uma fagulha em uma sociedade polarizada. A Lava Jato representou a consagração da justiça como poder político. Juízes de primeira instância se tornaram celebridades, procuradores viraram influenciadores. E o Supremo, ao tentar manter o equilíbrio, acabou sendo arrastado pela corrente. Em nome da legalidade, tomou decisões com efeitos políticos diretos. O tribunal que deveria proteger a Constituição passou a definir, na prática, o rumo da República. A operação revelou o que há de mais complexo na relação entre direito e poder: a tentação do protagonismo.
A justiça, movida pelo desejo de corrigir os erros da política, acabou assumindo o papel de salvadora. E quando a justiça se vê como salvadora, ela deixa de julgar, passa a governar. Mas o poder que a Lava Jato deu à toga também cobrou seu preço. A politização das decisões, as disputas internas entre ministros, os vazamentos seletivos e as reviravoltas judiciais corroeram a credibilidade que o tribunal havia conquistado. O mesmo público que antes via o Supremo como símbolo de moralidade começou a vê-lo como parte do jogo. O ápice dessa crise veio quando o STF começou a revisar as decisões da própria Lava Jato. Prisões foram anuladas, delações desfeitas, sentenças revertidas. O herói virou vilão, o juiz virou réu moral, e o Supremo passou a ser acusado de sabotar o combate à corrupção. Em poucos anos, o tribunal que personificava a esperança passou a carregar o peso da desilusão nacional. A Lava Jato mostrou que o poder judicial, quando exposto demais, deixa de ser técnico e se torna emocional. E a emoção, em um país em permanente convulsão política, é combustível para o desequilíbrio. A justiça que antes julgava tornou-se ré da própria história. O Supremo, no entanto, saiu maior, não por mérito, mas por necessidade. Cada crise política, cada impeachment, cada escândalo reforçava a dependência do tribunal. Quando o poder político perde legitimidade, o poder judicial ganha autoridade. A Lava Jato não apenas revelou a corrupção, revelou o novo centro gravitacional da República. O Brasil descobriu que, no país das crises cíclicas, o poder que não depende do voto é o único que permanece. E foi assim, entre julgamentos e manchetes, que o Supremo deixou de ser coadjuvante e se consolidou como o novo poder central do Brasil. O Supremo em cena, a política do plenário e o espetáculo da justiça. No Brasil, até a justiça aprendeu a falar como a política. O plenário do Supremo Tribunal Federal, antes templo de formalidade e técnica, tornou-se um palco de discursos, disputas e vaidades expostas ao vivo. Cada sessão é transmitida em tempo real, cada voto se transforma em narrativa, e cada ministro em personagem. A ascensão do tribunal não foi apenas jurídica, foi estética. O STF passou a ser consumido como entretenimento político. As transmissões, que nasceram com o propósito de transparência, criaram um fenômeno imprevisto: a personalização da toga. Ministros se tornaram conhecidos pelo tom de voz, pelas expressões faciais, pelos embates em plenário. A imprensa, acostumada a cobrir partidos e líderes, começou a cobrir votos e dissidências. E sem perceber, o país passou a viver o que muitos chamam de telejustiça, um híbrido de tribunal e teatro. Esse novo formato mudou a própria lógica das decisões. Votar deixou de ser apenas um ato jurídico. Passou a ser também uma performance. O voto-discurso substituiu o voto técnico. Argumentos são construídos não apenas para convencer os colegas, mas para dialogar com o público. A retórica da autoridade cedeu lugar à retórica da audiência. O Supremo começou a medir a força de suas decisões pelo impacto social que produziam. Em cada transmissão, a Corte revela mais do que suas divergências jurídicas. Revela a tensão entre razão e vaidade, entre dever e protagonismo. O país acompanha as discussões como quem assiste a uma novela institucional. Há mocinhos, vilões, reviravoltas e frases de efeito. O problema é que, quando a justiça assume o papel de espetáculo, o risco é o público começar a aplaudir as cenas e esquecer o enredo. Por trás das câmeras, o ambiente é igualmente político. As sessões de bastidor, os acordos silenciosos, as estratégias de voto combinadas, tudo faz parte de um jogo que pouco se distingue das negociações do Congresso. O Supremo não é imune às forças que o cercam, apenas as traduz em linguagem jurídica. Cada decisão tem uma coreografia, e cada silêncio uma intenção. O poder da visibilidade trouxe prestígio, mas também vulnerabilidade.
Quando um ministro se torna conhecido, sua decisão deixa de ser apenas uma posição técnica, passa a ser interpretada como ato político. E em tempos de polarização, cada voto é rotulado. De direita, de esquerda, do sistema. O tribunal, que deveria se situar acima da disputa, passa a ser parte dela. Essa exposição constante cria uma armadilha. O Supremo precisa manter a imagem de equilíbrio, mas é forçado a agir sob pressão de um público ansioso por respostas imediatas. A lentidão da justiça, inerente ao devido processo, choca-se com a urgência do espetáculo. O tempo jurídico e o tempo midiático já não caminham juntos. A consequência é que a confiança na instituição se torna volátil. O mesmo público que aplaude hoje condena amanhã. O Supremo vive entre o aplauso e a vaia, entre o papel de herói e o de vilão. E quanto mais o tribunal tenta responder a essa oscilação, mais se distancia de sua função original. No fundo, a política do plenário é o retrato de um país que transformou o conflito em hábito. O Supremo não é a causa, é o sintoma. Ele reflete um Brasil onde a justiça se tornou espetáculo, porque a política deixou de ser diálogo. E enquanto o país se acostuma a ver ministros decidindo o destino da nação em tempo real, o risco é esquecer que o espetáculo continua custando caro. O da transformação do julgamento em show e da Constituição em roteiro. O Supremo e o Executivo, entre a tensão e a tentação do controle. Nenhum poder cresce sozinho. A ascensão do Supremo Tribunal Federal só foi possível porque o Executivo, em diferentes governos, ora o temeu, ora o usou, ora se rendeu a ele. Desde a redemocratização, cada presidente buscou moldar o tribunal à sua imagem, nomeando ministros alinhados a seus projetos. Mas, ironicamente, foi dessa tentativa de controle que nasceu a autonomia. O Supremo aprendeu a sobreviver às trocas de governo, e no processo, aprendeu também a governar. O relacionamento entre o Palácio do Planalto e o STF sempre foi ambíguo. Em tempos de estabilidade, predomina a distância respeitosa. Em tempos de crise, o tribunal vira refúgio ou ameaça. Durante o impeachment de 2016, por exemplo, o Supremo preferiu o papel de árbitro silencioso. Não impediu o processo, mas o legitimou pela ausência de interferência direta. Já na pandemia de 2020, o tribunal assumiu postura inversa. Interveio, cobrou, limitou, ordenou. A toga, antes discreta, tornou-se instrumento de comando. Essa oscilação entre contenção e ativismo moldou a nova face da relação com o Executivo. O Supremo percebeu que sua força não vinha da imposição, mas da fragilidade do outro. Cada crise de autoridade presidencial era uma janela de influência. Quando o Executivo se enfraquecia, o tribunal se erguia como voz da racionalidade. Quando o governo se radicalizava, o STF se apresentava como bastião da moderação. E assim, o equilíbrio institucional passou a depender menos da Constituição e mais da disposição política dos ministros. Mas o poder que nasce da reação é, por natureza, instável. A cada decisão que impõe limites ao Executivo, o Supremo fortalece sua autoridade, mas também acumula inimigos. Presidentes criticam publicamente as decisões, apoiadores inflamam redes sociais, ameaças se multiplicam. O tribunal se vê obrigado a reagir, criando uma espiral de tensão. O país começa a viver o paradoxo de ter um poder moderador que precisa se defender diariamente do poder moderado. No auge dos conflitos institucionais recentes, o Supremo assumiu papéis que antes eram impensáveis. Bloqueou perfis em redes sociais, mandou prender parlamentares, anulou decretos presidenciais. Para uns, foi um ato de coragem, a justiça impedindo a erosão democrática. Para outros, foi um avanço inconstitucional, a justiça ultrapassando o limite da própria lei. A fronteira entre defesa e interferência ficou turva. O tribunal que dizia proteger a democracia passou a ser acusado de governá-la. Essa tensão
revela algo mais profundo. O Supremo aprendeu a exercer o poder político sem precisar da política. Sua legitimidade vem não do voto, mas da narrativa moral. Enquanto o Executivo é julgado pelos resultados, o Tribunal é julgado pela retórica. E em tempos de desconfiança generalizada, a retórica da justiça se tornou o último refúgio da fé pública. Nos bastidores, o Executivo ainda tenta influenciar. As nomeações seguem sendo moeda política, os contatos informais continuam, e as pressões se disfarçam de diálogo institucional. Mas o tribunal, ciente de sua nova força, joga em outro tabuleiro. Ministros se tornaram atores estratégicos, com agendas próprias e interlocuções internacionais. A toga ganhou status de poder globalizado. A relação entre STF e Executivo nunca mais voltará a ser de mera deferência. O tribunal descobriu que pode resistir, e que, em muitos casos, o país o apoia por medo do outro extremo. A ascensão da justiça sobre o governo é, em parte, reflexo do desespero nacional por um poder que ainda pareça sensato. Mas há um risco oculto. Quando o judiciário começa a agir como poder de contenção permanente, ele se transforma, sem perceber, em poder de substituição. E o país que entrega à justiça o papel de governar está abrindo mão do seu próprio destino político. O Supremo não tomou o poder à força. Ele o recebeu das mãos de uma república cansada. A questão é saber se saberá devolvê-lo quando a política finalmente tentar se reconstruir. O Supremo e o Legislativo, quando o contrapeso se torna confronto. A Constituição de 1988 sonhou com um equilíbrio. O Legislativo criaria as leis e o Judiciário as interpretaria. Mas, na prática, esse equilíbrio se dissolveu. Hoje, o Supremo Tribunal Federal legisla em silêncio e o Congresso Nacional julga inconveniência. O resultado é uma relação tensa, cheia de gestos públicos de harmonia e de batalhas travadas nos bastidores. A ruptura começou de forma sutil. Cada vez que o Congresso se omitia em temas polêmicos, aborto, drogas, demarcações, uniões civis, liberdade de expressão, o Supremo ocupava o espaço. Chamou-se de ativismo judicial, mas, na verdade, foi um processo de substituição política. O tribunal não invadiu território alheio, foi convidado a preenchê-lo. E quando o poder se acostuma a decidir pelo outro, ele deixa de pedir licença. O Legislativo, por sua vez, reagiu com a mesma lógica que sempre usou para sobreviver: o contra-ataque institucional. Propostas como a PEC da blindagem, a PEC do STF e tentativas de limitar decisões monocráticas surgiram como formas de represália. Deputados e senadores, acuados pela visibilidade judicial, tentaram reconquistar terreno pela força da caneta. Mas já era tarde. A toga havia aprendido a impor respeito sem precisar de maioria. Nos corredores do Congresso, a relação com o Supremo é marcada por uma mistura de medo e admiração. Muitos parlamentares criticam o ativismo, mas recorrem a ele quando lhes convém. Deputados acionam o STF para travar votações. Partidos recorrem a ministros para resolver disputas internas. E senadores pedem liminares para escapar de processos éticos. O resultado é paradoxal. O poder que acusa o Supremo de invadir sua competência é o mesmo que o fortalece todos os dias. A politização da justiça é, em parte, reflexo da judicialização da política. O parlamento, incapaz de decidir sobre temas sensíveis, passou a transferir responsabilidades para o tribunal. É uma terceirização do risco. E o Supremo, de tanto ser chamado a resolver o que o Congresso evita, transformou a omissão legislativa em combustível de poder. Essa dinâmica criou um novo tipo de hierarquia informal. O Legislativo ainda vota, mas o Supremo revisa. O Parlamento aprova, mas o Tribunal interpreta. O deputado fala ao microfone, mas o ministro define o sentido do discurso. O país vive sob uma espécie de bicameralismo oculto,
em que a segunda Câmara é composta por 11 cadeiras vitalícias e uma toga. A tensão entre os dois poderes é constante, mas raramente explode. Ambos aprenderam a coexistir em um jogo de conveniências. Quando há escândalo político, o Congresso recorre ao Supremo para se legitimar. Quando há decisão impopular, o Supremo invoca o Congresso como aval democrático. É uma coreografia de sobrevivência mútua. O teatro da separação de poderes em um país onde todos se tocam. Porém, esse equilíbrio é falso. Ele se sustenta sobre a fragilidade da representação. Quando o povo deixa de confiar em seus representantes, qualquer poder que pareça mais racional ganha autoridade moral. O Supremo ocupa esse lugar porque o Congresso o permitiu, e porque o cidadão, descrente, o desejou. A toga passou a simbolizar o que o parlamento perdeu: a aparência de seriedade. O perigo é que, à medida que o Supremo se acostuma a legislar, o Legislativo se acostuma a ser irrelevante. Um poder se expande, o outro se encolhe. E o que era para ser freio e contrapeso se torna dependência e submissão. A relação entre STF e Congresso é o retrato do Brasil contemporâneo. Uma democracia em que todos fingem equilibrar o poder enquanto negociam sua própria impotência. E no meio disso, o cidadão observa, não como eleitor, mas como testemunha de um pacto silencioso entre quem deveria servi-lo e quem aprendeu a substituí-lo. No fim, resta a pergunta que nenhum dos dois ousa responder: quem legisla sobre o legislador? O Supremo e a mídia. A justiça sob os holofotes. A ascensão do Supremo Tribunal Federal não seria possível sem o olhar constante das câmeras. O tribunal, que nasceu para falar por meio de sentenças escritas, aprendeu a se comunicar por imagens. Cada decisão, cada voto, cada gesto é transmitido, dissecado e reinterpretado por uma mídia faminta por símbolos. E nesse processo, o STF deixou de ser apenas um poder. Tornou-se um produto mediático. A imprensa, ao longo da história, sempre teve relação ambígua com a justiça. Durante a redemocratização, o Supremo era um tema de rodapé. Suas decisões raramente ocupavam manchetes. Mas tudo mudou com o julgamento do Mensalão. O país descobriu que o tribunal podia gerar audiência. A toga virou espetáculo, e os ministros, personagens de uma narrativa que mesclava moralidade e poder. O formato audiovisual das transmissões ao vivo amplificou esse efeito. A TV Justiça, criada com o propósito de transparência, transformou o plenário em palco. Ministros adaptaram sua linguagem, falas mais longas, gestos mais marcados, vocabulário menos técnico. O voto passou a ser também uma performance. O tribunal não falava apenas para os juristas, mas para o povo, e principalmente para as câmeras. Esse processo alterou a relação entre a justiça e a imprensa. Antes, os jornalistas buscavam compreender as decisões. Agora, buscam interpretá-las como episódios de um enredo contínuo. O Supremo aprendeu a usar isso a seu favor. Em momentos de crise, ministros recorrem à mídia para justificar posições, moldar percepções e neutralizar críticas. As entrevistas e vazamentos estratégicos tornaram-se parte do jogo. O tribunal se comunica tanto por acórdãos quanto por manchetes. Mas a exposição tem um custo alto. A visibilidade que legitima também fragiliza. Cada decisão controversa é amplificada, cada contradição transformada em crise. A cobertura fragmentada, marcada por urgência e polarização, transforma um voto técnico em bandeira ideológica. A justiça, pressionada pela opinião pública, corre o risco de decidir mais para a plateia do que para a Constituição. O relacionamento com a mídia se tornou uma guerra de narrativas. De um lado, jornalistas que veem no Supremo o último reduto contra o autoritarismo. De outro, comunicadores que o acusam de ser um poder sem voto e sem limites. O tribunal, em meio a essa disputa, tenta equilibrar imagem e autoridade. Mas como em toda guerra de versões,
Quem controla a narrativa, controla o poder. Nos bastidores, assessorias de comunicação e consultores de imagem orientam ministros sobre como se posicionar publicamente. Cada frase é pensada, cada silêncio é calculado. O Supremo aprendeu a jogar o jogo da comunicação política, embora insista em negar que o faça. E como todo jogador que aprende as regras, já não sabe mais como parar. O resultado é um tribunal que vive permanentemente em exibição. A toga virou figurino, o plenário virou palco e o país, plateia. A mídia, que deveria fiscalizar, acabou se tornando parte do enredo. Em troca de exclusivas e entrevistas, reproduz o espetáculo. A justiça, por sua vez, se alimenta dessa visibilidade, porque no Brasil, o poder que não aparece é o poder que desaparece. O Supremo se tornou onipresente. Está na televisão, nas redes, nas conversas de bar. E quanto mais visível ele fica, mais opaco se torna. A imagem pública substitui o conteúdo institucional. E o risco agora é que o tribunal mais poderoso do país acabe governando não pela força da lei, mas pela força do roteiro. Porque no fim, quem domina as câmeras, domina a narrativa. E quem domina a narrativa, domina o país. O Supremo e o povo. Entre a confiança e o cansaço. Nenhuma instituição sobrevive sem legitimidade. E para o Supremo Tribunal Federal, essa legitimidade não vem do voto, vem da crença. É a confiança pública que sustenta o poder de uma corte constitucional. Mas o Brasil vive um paradoxo. Quanto mais o Supremo se expande, mais essa confiança se fragmenta. O tribunal que nasceu como guardião da democracia tornou-se, para parte da população, o símbolo da distância entre o Estado e o cidadão. Durante anos, o povo olhou para o STF com respeito silencioso. Era uma instituição quase mítica, distante do cotidiano, associada à seriedade e ao equilíbrio. A toga representava o último bastião contra a corrupção e o caos político. Essa aura começou a mudar quando o tribunal passou a interferir diretamente na vida pública. Cada decisão, sobre prisões, eleições, censura ou redes sociais, passou a dividir o país. E o Supremo, antes unânime em sua invisibilidade, tornou-se controverso em sua presença. O brasileiro aprendeu a discutir o tribunal como discute futebol. Ministros viraram personagens com torcidas organizadas, hashtags, memes e apelidos. O debate jurídico foi engolido pelo emocional. O Supremo passou a ser julgado como poder político, amado e odiado, conforme o lado da disputa. E nesse processo, perdeu parte da autoridade simbólica que o protegia. A relação com o povo, porém, é mais complexa do que parece. A crítica popular não significa rejeição à justiça, mas saturação do discurso moral. O cidadão comum percebeu que o tribunal fala de ética enquanto o país continua em crise, que prende e solta conforme o vento político, que se diz imparcial, mas reage como ator. A frustração não vem da decisão em si, mas da sensação de que a justiça se tornou seletiva, não no texto, mas na prática. Essa percepção é devastadora porque o poder do Supremo depende da credibilidade. Um exército precisa de armas, o tribunal precisa de confiança. E confiança é um recurso que, uma vez perdido, não se recompõe com sentenças. O Brasil de 2025 vive uma fase de descrença generalizada. As instituições falam, mas o povo já não escuta. A distância entre o discurso jurídico e a realidade social se tornou abismo. Mas há algo ainda mais perigoso: a indiferença. A pior reação não é a crítica, é o desinteresse. Quando o cidadão deixa de reagir, o poder deixa de ser questionado. A blindagem institucional, antes contestada, passa a ser aceita como inevitável. E nesse silêncio coletivo, o Supremo consolida sua posição como poder supremo de fato, não apenas de nome. Paradoxalmente, essa relação de tensão também alimenta o tribunal.
A rejeição popular fortalece sua narrativa de resistência. A cada ataque, o STF reafirma seu papel como defensor da democracia. O conflito, portanto, é útil. Ele mantém a corte no centro do debate, indispensável e visível. O tribunal aprendeu a sobreviver entre aplausos e vaias, porque ambos são sinais de que ele ainda é ouvido. O povo brasileiro, por outro lado, vive um dilema. Deseja justiça, mas desconfia da justiça. Clama por ordem, mas teme o autoritarismo. E nesse vai e vem emocional, o Supremo se apresenta como mediador do caos. Mas o problema é que quem arbitra todas as crises acaba se tornando parte delas. O futuro da relação entre STF e sociedade depende de uma reconciliação improvável. A justiça voltar a ser instrumento, não protagonista. Mas para isso seria preciso que o Brasil voltasse a acreditar que a política pode resolver algo. E esse é um ato de fé que o país já não sabe mais praticar. O Supremo e o povo se olham, mas não se reconhecem. Um se vê como guardião, o outro como réu. E no espelho dessa desconfiança, a democracia brasileira tenta respirar. O Supremo e o futuro. A toga digital e o poder algorítmico. O poder muda de forma conforme muda o tempo. Se o século XX foi o da caneta e do microfone, o século XXI é o do algoritmo. E o Supremo Tribunal Federal, que já se acostumou a falar para o país, agora precisa aprender a ser ouvido por máquinas. A justiça brasileira está entrando em uma nova era, a era da toga digital, onde as decisões se tornam dados, e os dados passam a decidir. Nos últimos anos, o tribunal investiu pesado em automação e inteligência artificial. Ferramentas que analisam jurisprudência, organizam votos, sugerem despachos. O discurso é de eficiência, transparência e modernização. Mas, por trás dessa transformação tecnológica, há um movimento mais profundo, o da transferência de poder. Quando o julgamento passa a depender da recomendação de um algoritmo, a neutralidade deixa de ser apenas uma questão ética, torna-se técnica. O STF digital é o espelho do Brasil hiperconectado. Ministros com perfis em redes sociais, audiências transmitidas em streaming, despachos publicados em tempo real. A justiça se tornou um fluxo de informações instantâneas. Mas o excesso de transparência cria um paradoxo. Quanto mais visível o Supremo se torna, menos compreensível ele fica. O público vê, mas não entende. E o poder que ninguém entende é o mais difícil de questionar. A automação judicial, que promete reduzir filas e acelerar decisões, também reforça uma nova hierarquia, a da tecnologia sobre o direito. Programas baseados em padrões de decisão começam a influenciar o modo como os ministros pensam. O risco é a padronização da justiça. Uma justiça eficiente, porém desumanizada. Um tribunal que julga com precisão, mas sem alma. O poder algorítmico do Supremo também redefine a política. As redes sociais amplificam cada voto, cada palavra, cada conflito interno. A opinião pública se forma em segundos, moldada por bolhas digitais e campanhas coordenadas. A toga já não enfrenta apenas críticas impressas, mas ondas de desinformação, ataques cibernéticos e manipulação de narrativas em escala industrial. A justiça passou a disputar território com a viralização. Nesse ambiente, o Supremo busca preservar a autoridade moral que o sustenta. Mas como manter a imagem de imparcialidade em um mundo onde cada decisão é transformada em meme, hashtag ou fake news? A corte que antes julgava leis, agora precisa julgar percepções. E isso a coloca em um novo tipo de arena, invisível, difusa, global. O futuro do STF será determinado por sua capacidade de equilibrar tecnologia e humanidade. De um lado, a automação promete um tribunal mais rápido e transparente. De outro, ameaça diluir o senso de responsabilidade individual.
O ministro do futuro talvez não precise mais ditar longos votos. Bastará confirmar o parecer gerado por um sistema inteligente. O perigo é que, nesse processo, a toga perca seu valor simbólico e o juiz, sua voz. Há, contudo, uma dimensão positiva. O avanço digital pode democratizar o acesso à justiça, aproximar o cidadão das decisões e reduzir o abismo informacional entre o Supremo e o povo. Mas isso só acontecerá se a tecnologia for usada como ponte, e não como escudo. Se o tribunal entender que algoritmos são ferramentas, não muros, o Supremo está diante de um novo dilema histórico: continuar sendo o poder que se impõe pela autoridade, ou se tornar o poder que se legitima pela compreensão. O primeiro caminho garante controle, o segundo exige humildade. E no Brasil, o poder raramente escolhe ser humilde. O futuro da justiça brasileira será decidido não apenas nas salas de julgamento, mas nas linhas de código que as sustentam. Porque, em breve, não bastará saber quem julga, será preciso entender quem programa o julgamento. O julgamento final. O Brasil no espelho da justiça. Toda nação se revela pelos poderes que escolhe venerar. Uns erguem templos para a fé, outros para o dinheiro. O Brasil, em sua crise de confiança, ergueu um altar para a justiça. No coração desse altar está o Supremo Tribunal Federal. 11 cadeiras, 11 vozes, 11 consciências que hoje carregam o peso de um país que esqueceu como dialogar. O tribunal, que nasceu para proteger a Constituição, tornou-se o próprio espelho de suas contradições. Vivemos em uma era em que tudo é julgamento. Cada palavra, cada gesto, cada voto é uma sentença moral. O Brasil, cansado de esperar soluções da política, transformou a toga em símbolo de redenção. E o Supremo, alimentado por essa expectativa, assumiu o papel de oráculo. Mas nenhum oráculo fala sem preço. O poder de decidir sobre tudo traz consigo o risco de se tornar responsável por tudo. E quando a justiça assume o lugar da política, ela passa a ser julgada como política, com a mesma paixão, o mesmo ódio, a mesma desconfiança. O Supremo é hoje uma metáfora da própria democracia brasileira. Admirado e atacado, necessário e temido, protagonista e refém. Ele reflete o país em todas as suas contradições: a sede por justiça e o medo de ser julgado, a crença na lei e o desprezo pela norma, o desejo de ordem e o impulso de ruptura. No fundo, o Brasil não quer apenas um tribunal, quer um pai. Um poder que imponha limites e, ao mesmo tempo, ofereça salvação. Mas o poder que se alimenta da fé popular corre o risco de se tornar religião. E religiões, quando se confundem com o Estado, deixam de libertar, passam a controlar. O Supremo não governa com exércitos nem decretos, mas com algo mais sutil: a autoridade simbólica. E símbolos, quando são reverenciados demais, perdem a capacidade de inspirar, tornam-se dogmas. O desafio do futuro não é destruir o poder da justiça, mas devolvê-lo ao seu tamanho certo. O Supremo precisa voltar a ser limite, não centro. Guardião, não protagonista. A democracia é feita de ruídos, e o silêncio absoluto da política que deu origem à ascensão da toga não é virtude, é doença. O país precisa reaprender a discutir, errar, corrigir, tentar. Nenhuma sentença substituirá o debate público. Nenhuma liminar restaurará o que só o diálogo pode curar. O Brasil atravessa um momento em que tudo parece urgente, e nada é definitivo. O Supremo, cercado de holofotes, carrega em si a responsabilidade de não se perder no reflexo. Porque o poder que se vê como infalível deixa de enxergar o país que o sustenta. O julgamento final não será do povo diante do tribunal, mas do tribunal diante da história. E a história é implacável. Ela não absolve nem condena, apenas revela. Mostra o que o poder fez quando teve a chance de escolher entre servir e se servir.
O Supremo pode ser lembrado como o muro que conteve o autoritarismo ou como o espelho onde a democracia se perdeu. A escolha ainda está sendo escrita, voto a voto, decisão a decisão, silêncio a silêncio. No fim, talvez reste uma única certeza: o Brasil continuará sendo julgado. Mas quem escreve as sentenças do futuro ainda é o povo. Porque, mesmo quando tudo parece decidido, a democracia só existe enquanto houver alguém disposto a questionar o veredito. E talvez, um dia, o país volte a entender que a verdadeira justiça não vive na toga. Vive na consciência coletiva de um povo que finalmente aprendeu a não delegar sua voz.